Boa tarde, pessoal. Nossa, agora eu fiquei feliz aqui na frente, viu? Glória a Deus, que bom, né? Poder estar aqui com vocês nessa tarde, trazendo um assunto um pouquinho diferente dessa vez, né? Meu nome é Daniel Trindade. Ano passado, no congresso, eu falei sobre um tema que enchia, o meu coração, que foi sobre as aves, e o voo das aves. E esse ano, eu trouxe um outro assunto, que seria o design inteligente nas plantas e sementes. Eu queria contar para vocês um pouquinho, sobre como surgiu, esse tópico e também a minha experiência quando eu comecei a estudar mais aprofundado esse tema do design inteligente, revelado então nas plantas e sementes. Assim como as aves, que eu era um amante ali da aviação e aquele tópico então veio no meu coração, eu comecei a estudar sobre as plantas e sementes, onde eu via mecanismos incríveis. E a gente vai ver alguns desses mecanismos durante essa palestra. Esses mecanismos, então, a partir do momento que eu comecei a buscar eles um pouco mais aprofundadamente, eu pude perceber que ali se revelava, então, um design irrefutável, um design inegável. Aqueles mecanismos mostravam complexidade, mostravam todos os pilares da TDI que nós vamos poder ver um pouquinho mais adiante, e a cada momento que eu estudava, eu fazia um uau, uau, e cada momento que eu via eu ficava uau, que perfeição que nós podemos ver na vida e na natureza. E hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês desse estudo magnífico, dando alguns exemplos, mostrando esses mecanismos, essas plantas tão magníficas e também essas sementes. Então, começando, nós estaremos sempre falando sobre duas possibilidades: causas naturais ou uma ação inteligente. Então, nós temos que observar e ver, será que causas naturais podem, então, fazer com que sistemas complexos possam surgir ao acaso, aleatoriamente? Ou será que foi uma mente que guiou aquele processo, uma mente que fez aquele processo, que projetou aquilo? Então, essas são sempre as duas perguntas. Eu acho que aqui eu quero que vocês tenham isso em mente para a gente poder observar todos os mecanismos até o final dessa palestra e então vocês colocarem na balança para ver se o que realmente faz mais sentido: ações inteligentes ou será que foram as causas naturais? Para isso, eu gosto sempre de fazer um exercício bem rápido e dinâmico com vocês, para que nós possamos entender um pouco sobre detecção de inteligência. Como eu posso detectar a inteligência? Bom, imagine então que vocês estão juntamente comigo olhando para o céu e nós vemos ali no céu então essas três nuvens. Nós podemos observar essa primeira nuvem, que nos lembra o quê, pessoal? Um coelho. Nós vemos então a segunda nuvem, que nos lembra um cavalo. E a terceira nuvem aqui, o que nos lembra? Um cachorro, E aí a gente faz a seguinte pergunta: será que foi uma ação inteligente ou causa natural? O que será que faz mais sentido? Precisamos fazer o quê, então? Analisar aquilo e vamos colocar na balança. Será que existem padrões específicos, existem funções nessas nuvens ali que nos mostram uma ação inteligente? Não, nós passamos a observar, vemos que no ponto de vista, naquele ângulo que eu estava olhando para aquelas nuvens, na direção que o vento estava soprando, durante um período de apenas alguns segundos, me lembrava o quê? Uma arte no céu, que seria um coelho, ou um cavalo, ou um cachorro. Então chegamos à conclusão que foi uma causa natural. Porém, imagine então que nós estamos caminhando na praia e nos deparamos com um castelo de areia magnífico como esse. Aquela praia estava deserta, não tinha ninguém caminhando naquela praia, a não ser você. E aí eu faço a mesma pergunta: será que foi uma ação inteligente ou causa natural? Eu acho que essa está um pouco mais fácil, Claramente, analisando os padrões desse castelo de areia, nós observamos o quê? Que ali existem torres. As torres possuem janelas. Nós vemos um muro com um grande portão ali na frente. Olha só,
envolve arte. Então, além da função de ser um portão para conseguir entrar para dentro do castelo, ainda foi feito com arte. Nós vemos aqui um grande pátio, né? Com telhados e torres, janelas, portas. Vemos padrões específicos. Esses padrões claramente nos remetem a uma causa, a uma ação inteligente. Isso é muito importante para que a gente possa compreender. Então, fazendo a pergunta, o que será que faz mais sentido? As forças do vento sobre aquele local, as ondas do mar batendo sobre a areia, poderiam formar um castelo de areia como esse? Não poderiam. Então, uma ação inteligente aconteceu para que aquele castelo de areia estivesse ali. Algo que eu gostaria de chamar a atenção, vocês estão vendo o autor desse castelo de areia? Não. Mas você sabe que o castelo de areia foi construído por alguém que entendia muito de castelos de areia. Até porque se eu fosse tentar montar um castelo de areia como esse, eu não conseguiria nunca. Então ele era especialista em montar castelos de areia. Então assim nós detectamos claramente uma ação inteligente. Como mais um exemplo, imagine então que nós estamos observando esse sequenciamento de letras. Podemos achar algum padrão? Não. Não existe padrão, não existe função, não existe sentido, são apenas letras completamente desorganizadas. Mas quando passamos então a observar essas letras, nós começamos a detectar um padrão. É um sequenciamento de letras que se repete sem parar. Então começamos ali a detectar um pouco de inteligência. Opa, calma aí, tem alguma coisa aqui que está chamando minha atenção. Mas vamos um pouquinho mais a fundo. A gente observa então essa poesia. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quando observamos uma frase como essa, nós podemos observar então o quê? Vemos que as letras já não estão mais desorganizadas. Elas formam o quê? Palavras. Essas palavras possuem sentido, que formam o quê? Em sequência, frases. Então a gente sabe que palavras também aleatórias, uma seguida da outra, poderia gerar algo sem sentido. Então aqui a gente vê que as palavras estão organizadas também, formando frases. Não somente forma frases, como rima também. Então nós vemos claramente que ali foi o quê? Um poeta precisou pensar e escrever aquela poesia. Então fica claro como houve uma ação inteligente para poder escrever aquela poesia, né? Então, para que eu estou mostrando para vocês isso? Porque nós precisamos ter esse tipo de visão para avaliar a detecção de uma ação inteligente dentro dos laboratórios também. Nós conseguimos detectar padrões específicos que vão nos mostrar que foi necessário um projeto para aquele sistema. Projetos demandam de quê? De mente inteligente. E isso é extremamente importante. Então, esse exercício vai facilitar um pouco para que nós possamos compreender os exemplos que vamos ver durante essa apresentação. Mas antes, esse slide eu coloquei hoje. Porque ontem foi dita uma pergunta aqui na frente, que eu vi que muita gente não sabia na plateia. Quais são os pilares do TDI? São 4 pilares do TDI. A gente está no congresso, a gente precisa saber exatamente quais são esses pilares, porque se não soubermos quais são os pilares do TDI, como vamos identificar algo que foi projetado? Então eu vou fazer uma visão rápida e geral sobre cada um desses pilares para que facilite ainda mais durante a palestra nós identificarmos se faz sentido aquelas plantas serem planejadas ou não. Então o primeiro pilar podemos colocar como complexidade redutível. O que seria a complexidade redutível? Nós vemos máquinas moleculares que dependem de várias peças para poderem funcionar. E que se você retira qualquer uma daquelas peças que ali estão, a máquina ela perde a sua função. Ou seja, ela precisa totalmente de todas as peças para funcionar e cumprir o seu propósito. Um belo exemplo, no caso, seria a ratoeira de Michael Behe, onde você tem a ratoeira, que ela é necessária todos os componentes para que ela funcione com o objetivo final de pegar o rato.
Nós vamos ter, então, outro pilar, que é a informação. Nós detectamos, por exemplo, no nosso código genético, codificação, informação. Sabemos que todo código emana de um programador. Então, sabemos que, se todos os códigos conhecidos pela humanidade até hoje precisaram de um programador por trás, por que no código genético é afirmado que aconteceu de uma forma aleatória e não guiada? Seria possível codificação acontecer aleatoriamente? Não. Então, a informação é um dos pilares que mais apoiam a TDI, porque ele demonstra a necessidade de o quê? Um programador. Obrigado, Carlos. Como terceiro pilar, temos a anteevidência. Graças ao professor Marcos, que deixou tão fácil, né, a gente poder compreender o que seria esse pilar. Nós vemos que na natureza existem mecanismos de resolução de um problema que precisava estar ali antes do problema acontecer. Porque não teria tempo do problema acontecer para você fazer a solução. Então a solução já tinha que estar ali para resolver o problema. Isso nós podemos ver em abundância também dentro da biologia, por exemplo. Até mesmo na coagulação sanguínea, na cascata de coagulação sanguínea, podemos perceber claramente a anteevidência acontecendo na cascata de coagulação sanguínea. E como quarto pilar, nós temos o ajuste fino, que normalmente é utilizado, né, nas questões da física, da astrofísica, né, do nosso universo, mas não se limita somente a ele. Dentro do ajuste fino, nós podemos observar constantes universais que regem o nosso universo e a vida. Então, essas constantes são números finamente ajustados, precisos, que, se alterados pelo menor que for a sua alteração, você já não tem mais a vida como ela é, você já não tem mais a química como ela é, você já não tem mais o universo como ele é. Tudo estaria alterado. E isso se chama, então, ajuste fino. Então, tendo agora em mente os 4 pilares da TDI, onde podemos saber que, se o mecanismo ele enquadra dentro desses 4 pilares, e também entendendo que como detectar algo que foi projetado, algo que foi feito por uma mente inteligente, podemos observar então a palestra no seu tema, que é as plantas e sementes e os seus mecanismos. Então, para que a gente possa começar, a dispersão de sementes é algo que é incrível. A gente vê projeto e design de uma maneira extremamente grande nas metodologias de dispersão de semente que as plantas, as árvores, elas possuem. Um dos pontos principais da reprodução de uma planta é o alcance de sua semente. Ou seja, a planta ela não é igual a um animal que consegue correr e fazer o que ele quer, ela está ali, presa num local, estática. Mas ela precisa o quê? Reproduzir. E como ela vai fazer isso? Ela vai lançar sua semente. Então, quanto maior o alcance da semente, maior a área de reprodução. Mais chances ela vai ter de poder se reproduzir, de poder ir mais longe daquele local ali que somente ela está. Normalmente a gente conhece isso como o quê? Aquelas aves, por exemplo, que vêm, bicam os frutos e levam então as sementes para longe. São metodologias, mas nem todas elas contam com essa ajuda, por exemplo, de um passarinho. Para isso, elas contam o quê? Com mecanismos complexos e criativos para aumentar esse alcance. E vamos observar alguns desses mecanismos complexos e criativos é uma palavra incrível, porque vocês vão ver o porquê do criativo. Então, aqui nós temos, por exemplo, o dente de leão. A gente vai ver alguns mecanismos que utilizam do auxílio do vento para obter um alcance mais longe ali das suas sementes. Então, o dente de leão, aquele que normalmente a gente pega e sopra, Acho que todo mundo aí já teve a oportunidade de ver como funciona o dente de leão. Então, ali nós temos dividido em 3 partes, O fruto com a semente, que está aqui na região de baixo.
nós temos a haste, que faz a ligação do fruto com a semente, ali com o papos, que seria o local aonde o ar pega e carrega aquela semente para longe. Então nós temos um mecanismo o qual a planta, vamos dizer, desenvolveu sozinha. Será que ela teria toda essa capacidade de desenvolver um mecanismo como esse, onde as suas sementes estariam ligadas a uma haste? Essa haste, na ponta dela, teria ali fios extremamente leves. A sua semente ali também, o seu fruto extremamente leve para poder ser carregado quando o vento soprava. Então essas sementes são carregadas a uma distância onde elas vão cair e poder se reproduzir. E aí nós temos um mecanismo altamente criativo usando do ar para poder alcançar locais que estariam mais distantes. Paramos por aí? Não. Nós temos a semente maple também, que são sementes que, ao cair da árvore, elas agem como se fosse uma hélice de helicóptero. Elas vão, então, reduzindo a velocidade a qual elas vão chegando próximo do chão. Para quê? Para que o ar possa empurrar elas para mais longe. Então, ela age igual uma hélice de helicóptero que desce lentamente, sendo empurrada pelo vento. E a gente vê que a semente, ela está aqui, ó. Toda essa outra região é para poder fazer com que ela caia mais devagar, para que ela possa fazer a rotação. Nós temos até mesmo angulação envolvida aqui. Essa angulação, ela tem que ser respeitada exatamente para gerar uma sustentação durante a queda dela. Então, nós vemos padrões altamente específicos quando nós olhamos para uma semente como a semente da maple. Nós vemos ali angulação, nós vemos que a semente, o centro de maior peso dela está numa ponta onde o outro faz exatamente o contrabalanço durante o giro. É uma rotação exatamente como se fosse uma hélice de helicóptero. Nós imitamos isso praticamente na nossa aviação, numa hélice de helicóptero. Aqui nós podemos observar o bálsamo himalaio. Esse é um dos mecanismos mais incríveis, na minha opinião. Nós temos plantas ali que utilizam de explosões para poder lançar as suas sementes para longe. Então, o bálsamo himalaio, ele possui aquela cápsula. Essa cápsula, ela é altamente sensível ao toque. Então, com o tempo, ela vai adquirindo uma pressão interna com injeção de água, e ela vai ficando cada vez com mais pressão, até que ela chega, então, num certo limite de pressão, e ela fica ultrassensível a toques externos. E ela possui ali, então, uma característica de pelos sensíveis que detectam aquele toque e emitem o quê? Um estouro. Observe, então, como esse estouro acontece. Se você puder observar, ela vem de baixo para cima. Até a metodologia a qual ela estoura, que é de baixo para cima, empurra as sementes de baixo para cima, espalhando elas. E o mais incrível é que quando você vai observar, essas sementes, são várias, umas perto da outra. São várias dessas cápsulas, umas perto da outra. Então, quando uma estoura e joga as sementes, acontece um efeito cadeia, onde a semente bate em um outro e vai estourando vários ao mesmo tempo e lançam, então, aquelas sementes nas mais diversas direções, alcançando locais mais longe da onde aquela planta que emitiu as sementes está. Então, é um mecanismo que ele se desenvolve, altamente inteligente, podendo-se observar a pressão interna sendo cada vez maior dentro da cápsula, e até mesmo na metodologia de explosão da cápsula, onde ela se desfaz, joga sementes até da maneira mais eficiente para longe da onde está. Aqui nós podemos ver outro tipo de lançamento, o pepino explosivo. Ele é simplesmente incrível, esse pepino explosivo. Ele funciona da mesma forma que o anterior. Através do quê? Um aumento de pressão
interno dentro da cápsula. Então, as sementes são todas organizadas dentro da cápsula. Olha só a forma como elas são organizadas, uma acima da outra, de forma a não entupir a saída. Então, essa planta, ela vai acumulando cada vez mais pressão devido à água que vai sendo preenchida dentro da cápsula, até o momento que ela chega na maturidade precisa para poder lançar suas sementes que estão prontas para fora. Então, chegou na tensão máxima, chegou na pressão máxima, estoura e ela joga um jato de água acompanhando sementes para fora da cápsula. É um mecanismo simplesmente magnífico, algo que é de chamar a minha atenção, assim, que eu ficava refletindo sobre isso, muitos momentos, os quais eu li artigos, os quais eu estudava os mecanismos, é que muitas vezes nós olhamos para as plantas, né, e a gente fala, é uma coisa tão simples, é algo que você não consegue imaginar que possa haver uma complexidade ali, porque é um vegetal, é uma planta, é algo que está ali, que nem tem vida direito, se for parar para pensar. Mas eu quero mostrar para vocês que muitas vezes nós podemos observar que algo que a gente pode achar que poderia ser aleatório, na verdade tem muita complexidade envolvida. Na verdade tem muito projeto envolvido. Para a gente poder observar aqui, se a semente não fosse desse tamanho, você já tinha um entupimento na cápsula, por exemplo. Se você não tivesse a injeção de água com o tempo e maturidade daquele fruto que só estoura quando a semente está pronta, já todo o processo já não serviria mais. Seria um processo ineficiente, um processo que não iria funcionar. Então, ele está acompanhado de uma cascata de eventos e peças calculadas para que ele possa funcionar da forma a qual funciona. Aqui nós podemos ver mais um tipo de lançamento de sementes. Então, essa flor violeta, o qual possui essa espécie de vagem, ela vai, então, com o tempo, enrijecendo, e cada vez que ela vai perdendo a água contida naquela região, ela enrijece mais e mais e mais, até que chega o ponto que ela, estoura e lança, então, aquela sementinha para longe. Mais um mecanismo que a gente pode observar que tinha que estar projetado para que ele pudesse fazer, então, a perda de água naquele local, com as sementes na sua maturidade certa, e então atingindo o lançamento da semente para longe da planta mãe. Aqui eu separei os mestres do disfarce, porque às vezes a gente para pensar, tudo bem, vimos um mecanismo de reprodução ali, onde ela pode aumentar a eficiência de reprodução dela, lançando as suas sementes para mais longe. Mas elas também são mestres do disfarce. Elas utilizam de algo que nós chamamos que é o mimetismo. E para que elas utilizam do mimetismo? Para duas principais funções, defesa e reprodução. Então a gente vai ver alguns exemplos de mimetismo que as plantas utilizam para que elas possam reproduzir mais eficientemente e também se defender de predadores herbívoros que possam ir ali comer as suas folhas, comer as suas flores, comer os seus frutos. E no mimetismo, a gente fala que é utilizado 4 áreas de imitação. Então, mimetismo é basicamente imitar algo. Essas 4 áreas é o quê? A aparência. Então, tem como eu imitar algum tipo de bichinho, algum tipo de inseto, nas minhas folhas, para que eu possa, então, fazer o quê? Espantar algum predador ou atrair outro tipo de inseto para vir pegar a minha flor, o meu pólen e levar para outros locais. Podemos também usar de sons, o qual imita ali, muito utilizado aí, não no caso das plantas, mas sim de outros ali, insetos que utilizam de sons para poder imitar espécies diferentes que são mais perigosas. De cheiro, as plantas utilizam esse tipo de mimetismo, e também do comportamento, mexendo ali, então, alguns insetos que mexem as suas asas para poder imitar um vento que está batendo numa folha e se disfarçar de até mesmo uma folha. Então, nós temos a Caleana major, que é a orquídea
do pato voador. Eu acho que é aquele momento que nós olhamos e falamos, literalmente, a flor da orquídea imita um pato com as asas abertas, né? Então, é um tipo de mimetismo utilizado para poder espantar ali, então, possíveis herbívoros que iriam se alimentar da flor dessa orquídea, né? Nós vemos, por exemplo, as pedras vivas, são chamadas de litópsis. Aqui nós podemos observar o que? Um mimetismo de uma planta que imita pedras. Então, em ambientes áridos, elas imitam rochas, pedras que estão ali naquele local, aumentando o seu disfarce para que possam aumentar a probabilidade de viver nesses ambientes sem serem o que? Alimentos para animais naquelas regiões. Então, plantas, né, apelidadas de pedras vivas, literalmente por imitarem como a aparência de uma pedra. Nós podemos observar também a orquídea abelha, né? Ela imita ali, então, na flor, uma abelha. Para que ela faz isso? Ela faz isso para convidar outras abelhas para poder irem querer reproduzir, e então pega ali o pólen e leva para longe. Então ela convida, ela atrai outros tipos de abelhas, imitando, por exemplo, com uma abelha fêmea. Pode observar nessa imagem que até mesmo os pelinhos são replicados, né? Então, um mimetismo altamente perfeito, quando podemos observar nesse tipo de orquídea. Nós temos a orquídea mosca, que faz a mesma função da orquídea abelha no caso, porém a imitação dele é de uma mosca. Simplesmente magnífico. Elas são mestres do disfarce e da arte também, né? Porque é algo incrível. E nós temos a orquídea cara de macaco, né? Simplesmente incrível, né? É algo que, agora acho que vocês devem estar começando a entender o porquê que, quanto mais eu estudava sobre o assunto, eu ficava assim, uau! É algo inexplicável, né? Como será que essas plantas elas conseguem imitar esses insetos? Por exemplo, a mosca, a abelha, elas possuem olhos? Não, né? Então, de onde sai a inspiração para imitar um inseto? Será que processos aleatórios poderiam explicar algo como isso? Foi muita sorte dela? Ela tem um controle tão espetacular assim? E eu acho que essa é a mais desagradável. Rafflesia arnoldii. Essa é a maior flor do mundo. Ela é uma flor que nasce, praticamente, ela não tem o caule com folhas, é basicamente somente a flor. E eu diria que ela é a mais desagradável porque ela emite um cheiro de morte. Tanto que é chamado de flor da morte, muitas vezes, né? É um cheiro de podridão. É basicamente como se fosse carne podre mesmo em decomposição. E por que ela faz isso, né? Até mesmo a sua aparência lembra ali, né, com as colorações avermelhadas, escuras, né, como se tivesse realmente uma carne em decomposição. Para que ela faz isso? O ambiente onde você pode encontrar esse tipo de flor é um ambiente onde tem muitas moscas. Então ela convida através do cheiro e da sua aparência o quê? Moscas a irem pousar e pegar então o pólen e levar para longe. Então, mais um tipo de mimetismo, onde ela utiliza não somente da aparência, mas também do cheiro. E então, aonde que saiu a inteligência para ela saber que aquele cheiro de podridão, que imitava uma carne que estava em decomposição, iria atrair as moscas para poder levar, então, a sua reprodução a um alcance maior. Algo simplesmente incrível que precisamos pensar. E o toque de recolher é uma plantinha
bem especial. Eu morava em Minas Gerais, Governador Valadares. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar de Governador Valadares. Olha só, temos até bastante gente que ouviu falar de Governador Valadares. Eu nasci e fui criado em Governador Valadares. E eu morei num bairro que era chamado Ilha dos Araújos, e na frente do prédio no qual eu morava tinha uma pracinha. E essa pracinha eu lembro que eu descia para brincar nela, e lá tinha uma planta que me intrigava muito. E eu era criança. Mas você já vê como que já despertava, né, aquela curiosidade. É uma plantinha a qual, quando você toca ela, ela fecha. E aí, então, eu ia praticamente todo dia brincando e fazia questão, e o meu colégio ainda ficava praticamente na frente da pracinha, e eu fazia questão de todo dia ir lá, passar e bater na plantinha para ver ela fechando. Acho que se essa plantinha pudesse falar, ela ia me odiar, com todas as forças que ela pudesse, porque esse cara de novo aqui, velho, vindo bater aqui na minha folha aqui, todo dia. Mas é algo que simplesmente é muito intrigante, né? Por que será que elas fazem isso, né? Então, ela é chamada de mimosa púdica, e ela possui um processo que chama tigmonastia. O que é tigmonastia? É basicamente a sensibilidade ao toque. Essas plantas, elas conseguem o quê? Elas conseguem sentir através de impulsos elétricos quando ela é tocada. Então, ela tem um sensor. Esse sensor, quando ele recebe um toque, ele manda um impulso elétrico em cadeia, que vai o quê? Avisando todas as folhas que estão ali, né, no caule, para poder ir o quê? Fechando em sequência, a partir do local do toque. Então, ela fecha sua folhagem quando tocada. São reações químicas e sinais elétricos trabalhando juntos para que o fenômeno ocorra. Então, simplesmente, assim, até de tirar o fôlego quando eu paro para poder pensar num sistema como esse sendo desenvolvido por uma planta. E eu estava vendo um artigo, né, porque durante muito tempo isso foi uma questão que não se conseguia explicar muito bem, e aí eu fui tentar falar, gente, eu preciso entender o que está acontecendo aqui, né? E aí eu fui, então, um pouco mais adiante, a poder entender o que estava acontecendo quando você tocava nessa planta. E eu vi um artigo, e aqui eles explicavam o seguinte: eles conseguiram alterar o gene, né, da mimosa, para que ela pudesse o quê? Ficar de uma forma fluorescente. E aí eles, ali, tanto com a forma fluorescente quanto com câmeras especiais, eles conseguiram o quê? Medir o efeito que acontecia quando ela recebia o toque. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui, ó, cada pontinho desses aqui que vocês estão vendo, é como se fosse a junção de duas folhas. Quando você vê o vídeo acontecendo dessa reação, e isso seria um vídeo, né? Quando acontece o toque, em questões de segundo, você vê essa luz aqui, ó, percorrendo desde a ponta até o final daquela folha. E você vê uma luzinha percorrendo, e cada pontinho daquele brilhante que você está vendo mais forte aqui, ó, por exemplo, aqui, é o local onde acontecia a ativação. Então, basicamente, a gente viu que era uma combinação de uma reação química com o quê? Com impulsos elétricos. Quando ela percebe através do sensor de toque dela, ela manda um sinal elétrico acompanhado com cálcio. Esse sinal elétrico ele vai percorrendo, então, e ativando todas as junções daquelas folhas em um efeito cadeia, fazendo o quê? Com que ela vá fechando toda a folhagem dela. Esse estudo foi um pouco mais adiante, falou, mas para que elas utilizam isso? Podemos afirmar que elas podem utilizar disso para defesa? Foi o estudo que eles fizeram. Eles colocaram, então, essas plantas e eles inibiram o cálcio de algumas delas. Para quê? Para que, quando ela fosse tocada, ela não fechasse. E eles deixaram as naturais mesmo, ali que já tinham o mecanismo funcionando, no local. E quando eles foram ver, eles perceberam que cerca de... As que tinham o mecanismo que fechavam as suas folhas, sobreviviam cerca de 3 a 5 vezes mais do que aquelas que o mecanismo foi inibido. Então, basicamente, quando um herbívoro toca ela para poder comer, ela fecha, ela se mexe e ele se assusta
e resolve ir para um outro lugar. Ou então ela se fecha, fica mais difícil dele conseguir morder as folhas, e ele prefere procurar uma que não seja ela. Um mecanismo simplesmente magnífico. Como poderíamos imaginar que uma simples planta iria ter um mecanismo tão complexo e perfeito como esse? E uma dieta diferente. Agora vocês devem saber do que eu estou falando. Exatamente ela, as plantas carnívoras. Muitas vezes, dão medo, mas nem todas elas são tão, más assim, Temos algumas que são bonitinhas. E as plantas carnívoras, elas são muito legais porque elas são encontradas em regiões com deficiência de nutrientes. Isso é extremamente importante, porque essa metodologia é exatamente para suprir a falta de nitrogênio a qual elas têm no ambiente em que vivem. E elas são excelentes caçadoras. Simplesmente magnífico. Vamos ver alguns exemplos. Armadilhas pegajosa, ácida e a armadilha mordedora. Um exemplo de cada eu acho que já é o suficiente. Aqui nós temos a dioneia, que é a armadilha mordedora, Ela possui o mesmo mecanismo qual a gente viu da mimosa, que é a tigmanostia. Ou seja, ela é sensível ao toque. Então, dentro da boquinha dela, ela possui sensores, pelinhos, os quais, quando você tem uma movimentação próxima, ela fecha a boquinha e prende o que está dentro. Algo muito legal de se observar é que ela possui essas garrinhas. Essas garrinhas são extremamente importantes, porque se você observar, elas fecham a angulação lá em cima. Então, se ela não tem tanta velocidade, mesmo assim ela vai ter a jaula que ela consegue pegar, mesmo se o bichinho tentar fugir. Então é um sistema ali feito o quê? Com sensibilidade. Não para aí. Se ela simplesmente pegasse a presa e não soubesse como se alimentar daquela presa, não faria o menor sentido. Ela possui enzimas altamente feitas para o quê? Para digerir o inseto que foi pego. Então ela pegou, na hora que ela pegou, travou, detectou que tem ali um bicho preso ali dentro, as enzimas começam a trabalhar. E aí elas vão digerindo lentamente aquele inseto, retirando os nutrientes, principalmente o nitrogênio. Podemos observar também um tipo de armadilha que é pegajosa, que é a Drosera capensis. Então essa plantinha ela é comprida, e olha só como ela possui algumas gotículas bem na pontinha daqueles pelinhos. Então, aquelas gotículas, ela é uma substância pegajosa. Então, quando entra em contato com os pelinhos, ela começa a se contrair, porque ela detectou que tem ali, o impulso foi emitido, e aquelas gotículas que são produzidas pelas glândulas, naqueles pelinhos que vocês podem observar, são pegajosos, já pegam então a presa dele e imobiliza a presa. Ela fica grudada, é um adesivo natural que ela possui ali, trabalhado naquelas glândulas exatamente para, quando o inseto for pousar, ela vai e gruda ele, trava ele e se alimenta dele, através da digestão, utilizando enzimas especializadas para isso. E nós vamos ter a armadilha ácida. Esse eu acho que, na minha opinião, seria a mais legal de todas, porque ela simplesmente age de uma forma a qual ela não se mexe. Ela é um jarro, praticamente. E eu vou explicar um pouquinho para vocês, Aqui podemos observar como ela seria por dentro. Então, ela produz um ácido dentro do jarro dela. Esse ácido, então, ele fica sempre nivelado, como se fosse uma curvinha de nível aqui, que a gente tem aqui, um indicador de nível que nós temos aqui no caule. E esse ácido, ele fica aqui sempre nivelado. O que acontece nessa planta? Ela atrai, ela gera um cheiro, uma substância que tem um cheiro extremamente atrativo para atrair os insetos. Então, quando ela atrai o inseto ele vem, ele pousa na beirada, na hora que ele começa a pousar na beirada, quanto mais para dentro ele vem, mais escorregadio é. Tem outra substância que é extremamente escorregadia. Então, o que acontece? O inseto que possui a patinha que gruda até na parede, naquele tipo de substância ele não vai grudar. Ele vai escorregar, e quando ele escorrega, ele cai lá dentro do ácido.
E o ácido, ele já é um ácido que ele já pega aquele inseto e já imobiliza ele de uma vez. E mesmo se ele tentar subir, toda a estrutura interna dela, a parede da estrutura interna dela, é feita de uma espécie de cera misturado com uma substância que é produzida nessa parede, que não deixa com que aquele inseto escape. Então ele entrou, caiu, acabou. Ele acabou, não tem mais como ele sair dali. Algo interessante é que ela possui até mesmo essa tampinha do jarro. Essa tampinha é muito legal porque é uma tampinha que, quando a chuva cai, não deixa que caia muita água, porque quanto mais água tem, mais diluído o ácido fica, mais fraco o ácido fica, ele não consegue digerir o bichinho. Então, ele consegue até proteger a entrada de água. E essa tampa, ela só abre quando a planta está pronta com um ácido interno. Ela não abre enquanto ela não atingiu a maturidade de produção de ácido. Atingiu maturidade, está produzindo ácido, encheu, pum, a tampinha abre. E aí fica desse jeitinho que vocês estão vendo aqui. Mecanismo magnífico. Vou acelerar um pouquinho. Em busca da luz. Mais um exemplo que é o girassol, que possui a capacidade de mover suas folhas e flor. Isso é chamado de heliotropismo, quando ela segue uma fonte de luz. No caso, o sol. Possui ritmo circadiano, período noturno. Principalmente no período noturno, né, que é o que chama a atenção, porque eles fizeram um teste do seguinte: será que ela segue outro tipo de luz que não seja o sol? E eles fizeram um teste durante a noite com uma luz, né, que não fosse o sol no caso. Né? E ela, sim, seguia. Ela era fotossensível, conseguia apontar para a luz. Porém, se eles simulassem com uma ideia de 24 horas, ela seguiria essa luz perfeitamente como se fosse o sol. Mas se eles alterassem para um ciclo de 30 horas, por exemplo, ela se perdia. Então, ela possui uma regulação também interna, além da fotossensibilidade de conseguir acompanhar o sol. Então, não é só a regulação interna que faz ela ficar seguindo. Ela possui também, né, a fotossensibilidade. E o uso inteligente do hormônio auxina sincronizado com o ritmo circadiano, que é o que nós vamos ver agora, que faz com que elas possam seguir a luz. Mas qual é o objetivo? 2 principais: fotossíntese e reprodução. Mas por que reprodução, Daniel? Aqui a gente vê uma coisa que é muito interessante. Quanto mais a flor dela está virada para o sol, mais eficiência de fotossíntese ela tem. E para a reprodução? Para a reprodução é o seguinte: quanto mais quente ela está, mais ela atrai insetos. Os insetos gostam do ambiente quente. Então, os girassóis que conseguem acumular mais temperatura são os girassóis que mais estão saudáveis, que mais conseguem se reproduzir. E é para isso que elas, então, seguem o sol. Quando elas estão adultas, elas param de seguir o sol. E o que acontece, então? Esse processo é extremamente importante quando elas estão crescendo, para que cresçam com saúde. Quando elas já estão bem amadurecidas, já não existe aquela necessidade. Sabe o que elas fazem? Em vez de elas saírem do leste e ficar indo para o oeste, leste, oeste, que é, né, onde o sol nasce e onde o sol se põe, toda noite ela volta novamente para o leste, por causa, né, daquele sistema de regulatório que ela tem natural. E então, quando ela para de se mexer, ela não para no local aleatório. Ela sempre para, quando ela está adulta, ela para virada para o leste. Ou seja, ela fala assim: bom, eu já não preciso mais ficar em excesso aqui, trabalhando para ficar sempre seguindo o sol. Eu já estou maduro o suficiente. Mas eu vou parar de um jeito inteligente. Eu vou parar no lugar que vai mais me favorecer. E eles param virado para o leste, onde o sol nasce, onde os insetos estão ali todos na sua atividade. Ele já aquece logo cedo, já atrai. E eles fizeram, inclusive, no artigo, os testes com plantas viradas para o leste. Eles colocaram um pauzinho no caule de outros tipos de plantas e mostraram o resultado final. Será que houve alguma diferença? Porque colocaram um pauzinho e deixaram elas viradas fixas para uma outra direção, que não fosse a direção onde o sol nascia. E perceberam que as plantas que não estavam viradas para o leste ficaram muito mais fracas, tiveram uma eficiência muito menor do que aquelas que ficavam viradas para o leste. Simplesmente incrível, né? E a gente viu, né, que ali nós temos a ação da auxina, que é responsável pela movimentação da planta. Porque aí eu ficava pensando assim: mas gente,
A planta ela não se move, mas como assim? O girassol ele sai girando seguindo o sol. Né? E aí eu fui estudar. Então nós temos a auxina. O que é a auxina? A auxina ela vai estar sempre se afastando da luz. Então se você está pegando, ela é responsável pelo crescimento da planta. Então o local onde você tem uma concentração aumentada de auxina é o quê? Vai ser o local onde você vai ter um mais rápido crescimento. Então, se o sol está batendo nessa direção, da direita para a esquerda, nós vamos ter uma concentração maior de auxina no lado que está à sombra. Então, ele sempre vai estar no lado onde está a sombra, que vai fazer ele crescer mais em direção, e como ela é fotossensível, está regulada, ela vai seguindo a direção da onde está a fonte de luz. E aqui, eu não poderia deixar de falar, por último, sobre as bioinspirações. Bioinspirações é o quê? Aquilo que nós observamos na natureza, que achamos tão incrível que precisamos replicar nas nossas tecnologias avançadas. Aqui nós podemos ver o próprio girassol. Eles possuem algo que é aquele número áureo, né? De Fibonacci. As sementes do girassol são organizadas da maneira mais eficiente que poderiam ser organizadas. Como vocês podem observar aqui, ó. Olha como eles seguem o padrão. Né? Então, os cientistas passaram a estudar esse padrão encontrado nos girassóis e tem servido de uma inspiração para eles que eles possam desenvolver metodologias de armazenamento mais eficientes. E também foram feitos o quê? A movimentação dos painéis solares visando o Sol. Então, o painel ele possui um motor que vai o tempo inteiro seguir a direção ao qual o Sol está, para aumentar ao máximo a sua eficiência de geração de energia. Nós podemos observar o dente de leão, que inspira no design de microdrones. Então, né, os cientistas japoneses estão trabalhando muito arduamente, né, no desenvolvimento de microdrones, se inspirando, né, no chamado balãozinho, né, do dente de leão. E também na dispersão de partículas e sementes. Eles observavam, então, quando eles iam se desprendendo, qual seria a melhor metodologia de dispersão dessas partículas ou de sementes para lavouras, como por exemplo. E aqui nós temos o velcro, que foi uma história, né? Ele foi criado por George Mestral em 1941. George Mestral, né, então, ali na Suíça, ele saiu para caçar, levou o seu cão com ele e foi caçar nas montanhas. E após a caçada, ele voltou e viu, né, vários chamados o quê? Carrapichos, presos tanto na roupa dele quanto no pelo do cachorro. E como ele era um cientista, ele falou, bom, deixa eu ver o que está acontecendo aqui no meu microscópio. E ele percebeu que a ponta do carrapicho eram ganchos. Isso aqui é um carrapicho, isso aqui é aqueles espinhos que ele tem. Na ponta do espinho tinham ganchos. Então ele começou a desenvolver uma tecnologia que é o que nós conhecemos hoje como velcro. Né? Então o velcro ele é basicamente, né, um tecido sintético de um lado, onde imita vários fiozinhos, e de outro lado são vários ganchos. Né? Então hoje o velcro nós temos como um belo exemplo de bioinspiração, o qual foi identificado ali nos carrapichos. E aqui eu pergunto novamente, será que é uma ação inteligente ou causas naturais? O mimetismo, será que poderia ser por causas naturais, por exemplo? Totalmente impossível, nem olho a planta tem para poder saber como é. Será que aquele sistema do jarro, ali produzindo as substâncias exatas, nos locais certos, no momento certo, para poder capturar, então, ali um inseto, num ambiente onde falta nitrogênio, que é onde eles estão? Poderia ter acontecido de uma maneira totalmente não guiada, aleatória? A planta é genial? Não. Nós podemos ver projeto. Principalmente no jarro você vê projeto. É uma estrutura feita para atrair um inseto, para quando o inseto pousar, ele escorregar, na hora que ele escorrega, ele cai num líquido, esse líquido vai imobilizar ele, e toda a parede do jarro, mesmo se ele quisesse sair de lá, é feito com uma substância escorregadia, o qual ele não consegue voltar. Então você vê o projeto do início ao fim, até mesmo com a substância específica para fazer a digestão daquele inseto.
Então, tudo funcionando de uma forma para o quê? Atrair e pegar um inseto. Conclusão, enquadra nos pilares da TDI. A gente aprendeu então que são 4 pilares: complexidade redutível, informação, anteevidência e ajuste fino. Complexidade redutível pode ser enquadrado, vemos um sistema, um mecanismo altamente complexo que necessita de todas as peças para que possa cumprir o seu objetivo, que seria pegar aquele inseto. Então, sim, complexidade redutível está aprovado. Informação, você vê todo o manual de instrução de como funcionar já implantado dentro do funcionamento daqueles tipos de plantas. Então, o manual de instrução já está lá com toda a informação necessária para que o sistema e o mecanismo ocorra de forma eficiente. Então, podemos dizer que sim. Anteevidência, vemos problemas que deveriam ter sido resolvidos, a solução deles, antes mesmo deles acontecerem. Então, a membrana, por exemplo, que aquele jarro tem no local onde o ácido está, ele é inerte, por exemplo, ele não é afetado pelo ácido que é gerado lá dentro. Ele é anti aquele ácido, né? É uma membrana específica para ser resistente àquele tipo de ácido. Será que ele teria tempo? Porque se o ácido chegasse ali desde o início, já destruiria e mataria a planta. Então, a membrana teria que estar ali antes do ácido ser, por exemplo, desenvolvido. Então, nós temos o quê? Uma anteevidência aprovada também. E ajuste fino, todas as peças funcionando, sincronizadas como se fossem engrenagens dependentes uma da outra e que não podem ser finamente ajustadas, no caso, o qual, se alteradas, você perde o propósito daquele sistema. Então, também podemos ajuste fino. E aqui eu queria deixar a minha inspiração, que é Louis Pasteur. Ele foi um grande químico. Não é a minha inspiração porque é da minha área, mas sim pela frase que impactou a minha vida, que ele diz: pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Então, se nós entendemos superficialmente da ciência, nós podemos realmente acreditar que aquilo pode ter sido fruto do acaso. Mas quanto mais nós passamos a entender de como a ciência ela funciona, de como a natureza funciona, de como todas as coisas ao nosso redor funcionam, é inegável que possamos dizer que um Deus não seria um criador, um designer, não seria o responsável por projetar aquilo. A única opção que tem é uma mente inteligente ser responsável pelo projeto daqueles sistemas, daqueles mecanismos. Não tem para onde correr. E se nós corrermos, seria quase não estarmos sendo justos, negar a evidência que realmente está escancarada na nossa face. Gostaria de agradecer a todos.